Olá, sou a professora Márcia. Na indicação de hoje, trago o livro Nunca Desista de Seus Sonhos, também do Augusto Cury, que conversa com a minha primeira indicação do Cury, 12 Semanas para Mudar uma Vida. Então, nesse livro, trouxe aqui para vocês o sumário. Ele vai falar: os sonhos abrem as janelas da inteligência, o maior vendedor de sonhos da história, o sonhador que colecionava derrotas, o sonho de um pacifista e um sonhador que desejou mudar os fundamentos da ciência e contribuir para a humanidade. Nunca desista dos seus sonhos, no último capítulo. Então, trouxe aqui um pouquinho desse início para gente pensar aqui, olha, nessa palavrinha-chave aqui, nesses monstros, tá? Que são imaginários e eles foram arquivados, né, nos subsolos da nossa mente, no nosso inconsciente, e eles furtam o nosso prazer de viver, eles dilaceram os nossos sonhos, tá? E todos nós temos. Então é muito importante, porque eu disse que este livro de hoje também conversa com o anterior. Por quê? Porque ele vai falar exatamente das bases do outro, vai explorar aqui também, tá? Então, a gente precisa sempre usar aquela técnica que foi falada, a DCD. Quem tiver curiosidade, por favor, veja o outro vídeo, certo? E aí, aqui ele fala nesse livro também das janelas killers, tá? Então, são essas, tudo que vai ficando ali arquivado, essas memórias negativas, essas experiências traumáticas, esses monstros imaginários, a gente precisa reeditar tudo isso, tá? É possível fazê-lo, mas usando a técnica DCD, ok? Como eu havia citado no primeiro vídeo, tá? Que eu falei do livro A Guerra da Arte, do Pressfield, que ele fala da nossa resistência, é um pouco disso também, certo? Então conversa com essas memórias negativas, a nossa resistência, e cada dia ela apresenta formas mirabolantes para nos parar, para nos paralisar mesmo. Então são aqueles pensamentos que vêm. Você não vai conseguir, não vai dar certo, né? Nem tenta. E aí, a gente precisa o quê? O que fala aqui, saber extrair sabedoria desses erros, desses pensamentos, dessas memórias, tirar lições, tá? Porque ser feliz não é ter uma vida perfeita, não existe receita pronta, não existe modelo a ser seguido, cada um de nós irá escrever o nosso caminho, a nossa trajetória. Então, diante de tudo isso, do que nós sentimos a cada dia, pausei aqui um pouquinho pelos barulhos externos da rua. Então, continuando, tudo isso que essa resistência, né, esses pensamentos negativos que vêm, que nos paralisam, que nos deixam imobilizados, que querem nos fazer parar. Então, tudo isso está relacionado ao que nós já vivemos, tá? O que ficou editado lá no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, e aí as nossas emoções. Então, tudo tem a ver com o autoconhecimento, como estamos nos sentindo, porque tudo bem sentir raiva, tristeza, medo. Nós sabemos já hoje que tem o lado positivo de todas essas emoções, mas o problema está em como essas emoções, elas moldam os nossos pensamentos, o que nós pensamos, e a partir do que nós pensamos sobre elas é que vem os nossos sentimentos, que nós estamos, né, construindo os nossos sentimentos, aí que está a chave de tudo isso. Separei aqui um trechinho da página 45 que fala assim, que todos nós construímos cárceres usando grades invisíveis. É a cobrança excessiva, a autopunição, o desespero, é o chefe insensato, as crises financeiras, enfim, as doenças físicas, o que vai acontecendo ao longo da nossa caminhada, da nossa trajetória. E aí, se né, nós não formos construindo janelas paralelas e dialogando, conversando, discutindo com tudo isso que nós estamos sentindo, com os nossos medos, enfrentando nossas inseguranças, criticando a nossa agressividade ou a nossa timidez, que é a técnica DCD. Se a gente não faz isso, isso nos imobiliza, nos para e impede que possamos sonhar, que possamos ir em busca dos nossos sonhos, ter uma vida plena, uma vida em paz, com o que nós acreditamos, com as nossas convicções,
Então, é nesse sentido, né, que fala tudo isso, é assim que eu percebo. Então, primeiramente, isso serve para mim, tá? E espero que seja também, assim, reflexões importantes para vocês, que possa ajudar de alguma forma. E com a chegada da primavera, deixo para vocês, para que vocês possam, né, observar essa pintura da Maria Gorete Chagas, artista plástica francana, que tudo isso, como nós olharmos para nós, né, o nosso mundo interno, depende de como nós estamos enxergando o nosso mundo externo. Então, que possamos ver todo o colorido da vida, possamos enxergar que há esperança, renovação, o amor acima de tudo, e que não seja, né, a nossa vida, o nosso mundo interno assim, mas que ele possa ser, né, colorido. Fico por aqui, até mais. Tchau, tchau.